Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. Por que veio o dilúvio sobre a terra? Nós vimos que Caim, a lição anterior falou sobre o legado de Caim, né? Qual foi o legado de Caim? O legado de Caim foi justamente uma linhagem uma família, uma linhagem pecadora, né? Profundamente pecadora. Enquanto que Sete, nós temos também o legado de Sete, o filho de Adão, depois, né, que substituiu, né, como nas palavras de Eva, que substituiu Abel. Então, o justo Sete, ele também tem uma linhagem de pessoas que se dedicaram a Deus. A palavra de Deus vai chamar a linhagem de Sete de filhos de Deus e vai chamar a linhagem de Caim de filhos dos homens. A expressão filhas, né, filhas dos homens, é que aparece no Gênesis, mas se entende logo que toda aquela descendência ela pertencia aos filhos dos homens, ou seja, os descendentes de Caim. Né? Então, houve ali uma mescla. E é justamente essa mescla que vai gerar um tumulto, um caos em todo o mundo antediluviano, né? O mundo que existia antes do dilúvio, e vai levar o mundo inteiro à ruína. Então, o texto vai declarar o seguinte, que os filhos de Deus olharam, né, observaram, acharam belas as filhas dos homens. E que, ao perceberem isso, eles tomaram essas mulheres para si, como esposas. E aí, dessa união, surgiram os gigantes, né? Assim que aparece nas traduções. Né? Então, nós podemos entender várias coisas a partir desse texto aqui. Os filhos de Deus aqui são os descendentes, como eu já disse, os descendentes de Sete. Né? Seguiram a Deus até ali. Mas parece que as filhas dos homens, elas eram atraentes demais. E eles foram, de certa forma, seduzidos pelas filhas dos homens, né? pelas mulheres que pertenciam à descendência de Caim. Parece que acharam as mulheres da descendência de Caim mais interessantes do que as mulheres que pertenciam à linhagem de Sete, né? a linhagem santa, sagrada. E eles tomaram essas mulheres para si. Então a gente tem duas coisas. Quando a palavra de Deus diz assim que os filhos dos homens acharam formosas as mulheres, né? Viram que as mulheres, as filhas dos homens eram formosas, a palavra que é usada ali para formosa, né, para bela, é tov. É a mesma palavra que é usada lá no início, lá na criação, quando Deus observa que todas as coisas eram boas. Nós já comentamos aqui que a palavra tov tanto é boa no sentido de formosura, como é boa no sentido de perfeição. Então, quando o autor o Moisés, né, quando o autor de Gênesis, ele usa a palavra tov para falar dessa atitude dos filhos dos homens, ele já está declarando que há um erro ali, que há um problema com os descendentes de Sete, esses últimos descendentes de Sete. Parece que houve ali um desvio, porque eles estão se comportando como Deus, eles estão observando o outro como Deus observa as coisas, estão se colocando no lugar de Deus. Então ali nós já vemos uma atitude de rebeldia por parte dos descendentes de Sete. Mas não só isso. É dito assim que eles tomam para si as mulheres, essas mulheres que eles acharam belas, e nesse mulheres, né, nesse plural aqui de mulheres, nós entendemos também que não foi assim, tomou uma esposa só, eles foram lá e casaram com uma mulher, não. Eles ali começou a surgir, eles fizeram como um dos descendentes de Caim, né, que teve duas esposas. Eles tomaram mulheres, a quantidade que queriam. Por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento que eles casavam e davam-se em casamento. Não há problema nenhum em casar e dar-se em casamento. O problema é a deturpação do casamento, que é isso que os antediluvianos estavam fazendo. Estavam destruindo a família com esse tipo de casamento. E não só isso. É dito que, além de observarem que as mulheres eram belas e tomarem essas mulheres para esposas, né, em quantidade diversa, é dito o texto assim, que eles tomaram das que mais lhes agradava. Ou seja, há um tom aqui de distúrbio sexual. Né? Eles não tomaram apenas para serem esposas, mas é como se fossem objetos sexuais. Houve uma deturpação também
do relacionamento sexual entre essas pessoas. Então, o mal gradativo que atingiu ali a descendência de Caim chegou a contaminar o povo de Deus. Naqueles dias, o povo de Deus acabou se misturando com a descendência ali de Caim, e dessa mistura surgiram os gigantes. Aí alguém vai falar assim, os gigantes, quer dizer que surgiram homens enormes, né? A palavra gigante ali, né, embora naqueles dias, nos dias antediluvianos, a altura do ser humano não era como a altura do ser humano de hoje, eles eram muito mais altos. Mas a palavra Nefilim que aparece ali, ela deve ser entendida não no sentido de gigante em estatura, né? Mas eles eram gigantes no sentido de pecado, né? Na verdade, a palavra, a raiz de Nefilim ali, se eu não me engano, é Nefesh, e ela trata justamente da queda do ser humano quando cai, quando ele se corrompe. Então, esses seres, né, essas pessoas que surgiram desse relacionamento, eles ampliaram, né? Eles elevaram ao quadrado a corrupção que os seus pais haviam praticado. Então, os piores homens que andaram sobre a terra surgiram desse relacionamento, desse tipo de casamento deturpado, desse tipo de relacionamento. Então, Deus foi totalmente esquecido e abandonado. E a terra, a corrupção se tornou tão pesada e tão poderosa sobre a terra que Deus tomou a decisão de destruir a terra, né? A palavra de Deus fala assim que Deus se arrependeu. Só que a palavra se arrependeu ali também não deve ser entendida no sentido que nós entendemos agora, hoje, nós usamos frequentemente aqui. O arrependimento ali de Deus ali, a palavra que é usada para arrependimento, ela é a mesma palavra, por exemplo, que é usada quando diz que Noé traria consolo sobre a terra. É a mesma palavra hebraica que é usada. Então, essa palavra, ela tanto significa consolo, né, que é uma coisa boa, mas significa também tristeza. Né? É interessante que a mesma palavra tem esse duplo sentido aqui, e a gente vai, dentro do contexto onde ela se encaixa, a gente vai encontrar o sentido que deve ser aplicado ali no texto. Então, quando ele é usado para Deus, Deus, na verdade, não fica consolado quando vê a terra. Ele se sente triste. Há um sentimento de tristeza. Né? Aqui, os tradutores costumam tratar como arrependimento. Então, esse arrependimento de Deus não tem nada a ver com o nosso arrependimento, mas ele sentiu tristeza por ter havido criado um homem e ver o que aconteceu com o ser humano. Ele sentiu tristeza porque ele sabia que não havia mais esperança para a humanidade. Aquela humanidade estava assim a ponto de chegar ao seu ápice. Então ele toma a decisão, fala assim, olha, o tempo do ser humano na Terra vai ser de 120 anos. Então eu estou dando ainda 120 anos para eles, porque daqui a 120 anos eu vou destruir o mundo. E aí entra Noé nessa história. Noé, ele é um dos descendentes de Sete, mas ele é um descendente justo. Né? Ele vem de uma linhagem ali que manteve firme a palavra de Deus. E o Lameque, o seu pai, ele profetizou, quando ele deu o nome para Noé, no nome de Noé havia uma esperança. Noé, na verdade, foi gerado depois da morte de Adão. Então, depois que Adão morreu, ou seja, o primeiro homem, isso de certa forma, né, a morte de Adão, porque muitos ali esperavam a redenção, a restauração de tudo, ainda com Adão vivo. Né? Adão certamente pretendia ver isso realizado nos seus dias. Aí quando Adão morre, vem o desespero, vem a desesperança. Mas aí Deus, ele dá uma revelação para Lameque. E Lameque, quando dá o nome para o seu filho, ele chama o seu filho de Noé, que significa descanso. Por quê? Porque Deus traria consolo para a terra por meio daquele homem. Então, aquele homem seria um escolhido de Deus, um instrumento de Deus, um profeta. Ele foi um profeta naqueles dias para trazer o mundo de volta aos seus eixos, aos seus devidos eixos. Então, Deus deu essa missão para Noé. Noé, ele durante 120 anos pregou sobre a destruição do mundo. Os homens deveriam se arrepender, porque Deus destruiria, depois de 120 anos, destruiria o mundo. E durante esse período, ele recebeu instruções para construir uma arca, uma gigantesca arca, né, enorme, de dimensões colossais, aí, dividida em 3 compartimentos. E nessa arca, todos os animais deveriam, né, um par de cada um dos animais que havia sobre a terra, deveriam entrar, deveriam ser colocados ali. É interessante que, embora fosse um par de cada animal, mas dos animais limpos, que eram considerados limpos, haviam 7 pares. Então haviam 7 pares de animais limpos, de todos os outros havia um par só.
E desse par, né, de animais surgiriam, após o dilúvio, os animais continuariam a povoar o planeta, a encher o planeta. Nasceriam novos animais, né, desses seres que foram protegidos ali na arca. E na arca também entraria Noé e sua família. Então o dilúvio veio. Nós vamos fazer aqui uma breve explanação aqui, na verdade uma curiosidade sobre o dilúvio. Né? O dilúvio, ele é um dos fenômenos assim que aparece na Bíblia, assim, um dos mais impactantes. O Deus estava destruindo o planeta, destruindo o mundo. Então muita gente entra naquele questionamento, mas se um Deus bom faz uma coisa dessa? Todo mundo esquece que, na verdade, o ser humano que se tornou mal. Não havia mais solução para ele, não havia mais solução para o ser humano, não adiantava Deus. Se Deus permitisse que o ser humano continuasse sobre a Terra se tornaria um caos. Então, na verdade, ele realmente seria mal se ele permitisse que o mundo continuasse do jeito que estava. Quem fecha os olhos para isso não consegue enxergar a verdadeira moral, o verdadeiro sentido da história. Mas o fato é que Deus ele decreta o dilúvio ele é universal. Veja, não entendo, não pense que dilúvio foi só uma elevação das águas ali na região como alguns pretendem, aí, lá na Mesopotâmia, né? Encheu os rios, encheu o rio do Nilo e ficou cheio de água, né? Ou sei lá, o mar Mediterrâneo encheu, teve um tsunami, invadiu a região da Palestina. Não tem nada disso. Né? A Bíblia é bem clara, o dilúvio é universal. As águas elas cobriram os mais altos montes, ficaram acima dos montes uns 6 ou 7 metros acima dos montes, dos maiores montes. E a arca foi a única coisa que ficou ali repousando sobre as águas. Então a gente vê lá que na criação, quando Deus, antes de dar forma ao mundo, o mundo era só água. Havia só água. E depois ali um dos primeiros atos na criação, no ato criador, foi fazer separação entre água e terra seca. Agora acontece um ato criador assim reverso, né? Deus na verdade destrói o mundo e aí ele vai fazer com que a terra que era, né, onde havia essa separação entre água e terra, agora essa separação não existe mais. A água começa a cobrir tudo de novo e a terra fica totalmente o planeta água, se torna um planeta água, repleto de água. Da onde vem essa água? Né? De onde veio tanta água assim? É agora que nós vamos entrar aqui no estudo para falar sobre a teoria criacionista a respeito do dilúvio. Né? Então, presta bem atenção. Vamos ler o primeiro texto bíblico aqui para isso. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então aqui no texto a gente vê Moisés se utilizando aqui de uma figura de linguagem. Ele vai falar sobre fontes do grande abismo e janelas do céu. Que fontes são essas do grande abismo? Então todas as águas que haviam debaixo da terra, né? O grande abismo aqui seria essa região inferior da terra, né? Abaixo da crosta terrestre, e as comportas do céu, as janelas do céu se abriram, ou seja, as nuvens fizeram cair chuva. Então, como se explica isso aqui? Né? Porque muita gente pensa logo no dilúvio como chuva, só chuva, mas não foi só chuva. Não havia água suficiente na chuva, ainda mais naqueles dias, porque até os dias de Noé não chovia. Né? Inclusive, esse era um dos grandes pontos aí de descrença daqueles que ouviram a pregação de Noé, porque não havia chovido até aquele tempo. Né? A palavra de Deus fala que havia uma neblina que cobria a terra e regava toda a terra. Então a terra era regada com a neblina, não com chuva. E chuva, então, era uma coisa assim que cientificamente impossível de acontecer. Né? Os cientistas riam da cara de Noé quando ele declarava esse tipo de coisa. Só que a chuva veio, mas antes da chuva vir, primeiro se rompe as águas do grande abismo. Então nós temos uma teoria criacionista para esse tipo de coisa. É lógico que tudo pode ter acontecido de um jeito diferente do que nós vamos falar aqui agora. Mas existem evidências geológicas do dilúvio na Terra. Foram deixadas evidências geológicas, nós podemos encontrar no mundo evidências do dilúvio, as mesmas evidências que são usadas para dizer que o homem evoluiu, que houve uma evolução, que a Terra passou por fases de milhares de anos de transformação. Mas essas mesmas evidências, elas nos apontam, na verdade, para um dilúvio universal. Um dilúvio universal
explica toda essa a situação geológica do nosso planeta hoje. Então vamos lá, a teoria, né, o criacionismo bíblico, né, porque há criacionismo aí que não é bíblico também. O criacionismo bíblico é uma cosmovisão acerca da filosofia das origens. Né? Então nós temos, né, o criacionismo bíblico como um contraponto ao evolucionismo, seja evolucionismo, até evolucionismo bíblico, porque tem gente, tem cristãos aí que acreditam no evolucionismo, eles tentam encaixar com a história bíblica, mas na verdade não há encaixe, não existe casamento entre uma coisa e outra. Né? A Bíblia é bem clara ao declarar como as coisas foram feitas. Jesus ele endossa o relato do Gênesis, né? Então ele considera o relato do Gênesis como histórico real. Jesus, na verdade, vem ao mundo justamente por causa da queda de Adão. Se Adão fosse uma pessoa real, então Jesus estaria vindo morrer no mundo por causa de um mito, né? Não tem sentido nenhum isso aí. Então, o criacionismo é uma cosmovisão acerca da filosofia das origens, né? O professor Naor Neves, que é um grande geólogo criacionista, ele declara que o criacionismo é a associação coerente e sustentável entre o conhecimento bíblico e as ciências naturais. Então, há um casamento ali. Criacionismo, na verdade, não é ciência, viu? Mas é uma teoria científica. Então, que faz contraponto à teoria científica da evolução. Evolução também não é ciência, mas é um posicionamento filosófico a respeito das origens. E nesse conhecimento, como é que se trabalha o criacionismo bíblico? É o conhecimento científico mais hipóteses filosóficas e narrativas históricas bíblicas, né? Lógico que também extras bíblicas também entram, mas a Bíblia é levada em conta nessa questão aqui. Então, o que o criacionismo hoje traz para a gente? A teoria é a seguinte, que o dilúvio ele foi causado, né, lógico, né, sob direção divina, Deus ele não está fora disso aqui de forma alguma, mas por um grande bombardeamento. Por que se acredita nisso? Porque existem provas, evidências de que a Terra foi bombardeada no passado por grandes meteoritos, não só a Terra, mas a Lua. Na verdade, a Lua é uma das grandes provas disso. Todos aqueles buracos, né, todas aquelas crateras que existem na Lua, a maioria delas, elas foram feitas num momento só. Né? Os cientistas já analisaram as crateras, né, fizeram pesquisas a respeito das crateras e chegaram à conclusão que as crateras foram feitas num único momento. Então é chamado isso aí, não na ciência bíblica, não no criacionismo bíblico aqui, né? A própria ciência convencional aí, ela declara isso, que houve um grande bombardeamento num momento aí, mas um momento muito longínquo. Né? A diferença entre nós e eles é que nós declaramos que não foi longínquo assim, mas se deu aproximadamente uns 3.000 anos antes de Cristo aí. 3 para 2.000 anos, aí, 2.500 anos antes de Cristo, houve esse grande bombardeamento de meteoritos, né? E esse evento dá início à fase mais tumultuada da breve história do planeta, quando então se manifestam, se desencadeiam os fenômenos geológicos globais. Então, esse bombardeamento ele desencadeou uma série de fenômenos geológicos. O que esse bombardeamento ocasionou? Né? Então, vamos lá. O grande bombardeamento, impactos meteoríticos. Então nós temos aí a foto da Lua, pode ver a Lua, ela é cheia de crateras. Você vê que essas crateras elas foram formadas ali no único, a maioria delas, né? Não todas, mas porque até hoje vivem caindo pedras do espaço aí, que chegam até a gente. Mas a maioria dessas que aparecem na Lua, elas foram feitas de um momento só. E a Terra também tem grandes crateras, inclusive uma delas é considerada pela ciência como a responsável pela extinção dos dinossauros. A diferença é que os cientistas não falam que foram extintos porque houve um dilúvio. Eles falam que por causa da explosão causada pelo meteorito, o meteorito que caiu lá no México, então a cratera gigantesca lá, ele teria enchido a terra de poeira, né? Bom, a parte da explosão, lógico que os que estavam ali morreram por causa da explosão mesmo. Mas a terra foi tomada, e grande parte da Terra, por uma neblina que cobriu, né, impediu a entrada da luz solar, do Sol, e os animais acabaram morrendo de frio, né, as plantas não se desenvolviam, acabaram morrendo de fome. Então é uma teoria meio complexa e meio complicada. A teoria do dilúvio, acho que ela é mais um meteorito naquelas proporções caísse naquela região, por exemplo,
desencadearia uma série de fenômenos ali, com respeito às águas mesmo, e daria fim também aos seres. Acontece que não foi só um que caiu, foram vários na teoria criacionista aqui, e essa queda, esse bombardeamento de meteoritos, causou uma série de mudanças na estrutura da Terra. A Terra naquela época ela era uma coisa só, não haviam vários continentes. A Terra era totalmente aglutinada, né? A gente chama de Pangeia. Na ciência também convencional chama de Pangeia, né? A Terra era toda uma só, mas com a queda desses meteoritos houve uma rachadura. As placas que haviam abaixo da crosta terrestre, elas se partiram por causa dos impactos e aí começaram a se deslocar. Houve um deslocamento. Né, os impactos também causados, os tremores, né, as ondas de tremor sobre o planeta acabaram separando os continentes. Da onde vêm essas pedras, então? Né? De onde vieram essas pedras? Nós temos aqui um mapa aqui do nosso sistema solar. Veja aí, né, nós temos ao centro o Sol, o terceiro planeta aí, né, a terceira linha que orbita aí, o terceiro globo orbitando aí o Sol é o nosso planeta Terra. Veja que depois da Terra vem Marte, e depois de Marte, né, deveria vir Júpiter, e vem Júpiter, realmente vem Júpiter depois de Marte. Só que depois de Marte, antes de Júpiter, nós temos aí um cinturão de asteroides. Né? São milhares de pedras flutuando aí no espaço, né, orbitando ao redor do nosso Sol. Provavelmente, esse monte de pedras aí foi um planeta que explodiu. Né? Ele explodiu em algum momento da história, aí, da história do universo. Ele explodiu, não sabemos as causas, não sabemos como. Ou talvez não tenha explodido, foram pedras mesmo que se juntaram ali para formar ainda um planeta algum dia. Inclusive nós temos né, nessa órbita aí uma grande rocha, que ela é quase um planeta, Ceres, né? Mas não é tão grande quanto, acho que ela não chega a ser do tamanho da Lua. Acho que a Lua é maior ainda. Então, inclusive ela está aqui nesse gráfico, ela está ali perto de Júpiter, né? Uma pedrinha ali perto de Júpiter. Ali. Então nós temos essas pedras voando aí. Como essas pedras vieram parar aqui? Né? Não todas elas, né? Uma parte delas, né, vieram parar aqui por conta da gravidade. Então nós podemos somar aí a gravidade do Sol, a gravidade da Terra, a própria gravidade de Marte desviou muitas dessas pedras do seu curso em algum momento da história e elas vieram caindo aqui na Terra num momento determinado ali por Deus, e a queda dessas pedras, dessas rochas sobre o planeta, desencadeou uma série de eventos catastróficos sobre a Terra, que culminaram naquilo que nós chamamos de dilúvio. Então, uma das primeiras coisas causadas pela queda, né, o movimento das placas. Então, a tectônica de placas. Então, a consequência direta dos impactos meteoríticos dividiu a grande Pangeia, como havia falado já. Houve uma fragmentação da crosta, formação de grandes fissuras, dando início à separação dos continentes. E isso modificou a configuração da superfície da Terra. Então, terras que afundaram no mar, né, terras que foram soterradas pela lava vulcânica que subia, porque quando houve a rachadura, começou, né, surgiram as fissuras, né, quando os meteoros atingiram a Terra, surgiram as fissuras. Essas fissuras alcançaram a placa única que havia sobre a Terra, dividindo ela em várias, fazendo surgir os continentes. E essas fissuras, né, esse vulcanismo fissural aqui, ele fez com que a lava basáltica, né, ela subisse para a superfície. Então, enormes volumes de lavas basálticas extravasaram pelas geofissuras, formando grandes províncias vulcânicas que estão espalhadas ao redor do globo. Essas províncias vulcânicas elas são visíveis, né? Hoje em dia, na verdade até hoje, tudo que acontece de movimento das placas, vulcões que explodem, lavas saindo, né? Tem regiões onde continuamente as lavas ficam saindo de vários fossos, né? De várias fissuras da Terra, justamente por conta do efeito dilúvio. Nós sentimos o efeito do dilúvio até os dias de hoje.
Então, esse vulcanismo está associado diretamente à tectônica de placas. Como as placas começaram a se mexer, foram abrindo mais fissuras sobre a Terra e as lavas vulcânicas foram saindo. Então, a gente vê aqui já o início do que o texto de Gênesis declara, que abriram-se, né, as águas do grande abismo surgiram. Mas onde está a água aqui? Porque lava não é água, né? Lava não é água. Como é que se entende isso? Vejam a última frase aqui dessa tela. Nós temos águas, né, hoje, nós temos águas presas na estrutura cristalina dos minerais. Certamente também já existia naquela época. Então nós temos muita água, um oceano debaixo da Terra. Nós temos um oceano debaixo da Terra. Essa água ela está ali presa, né, dentro de cristais minerais, né, que existem ali debaixo do solo. E quando as fissuras começaram a surgir, né, pela pressão causada pelo calor e também pelo movimento das placas, esses cristais se romperam, né, com o esforço ali do movimento da Terra, e essa água começou a subir de forma violenta sobre a Terra. Então ela subia de uma forma violenta, ela arremessava as rochas a centenas de quilômetros. Né? Foi um fenômeno assim, ela foi muito mais surpreendente do que a chuva. E aí uma outra coisa acontece, conforme a lava vai saindo e vai entrando em contato com a água, isso também vai elevando a quantidade de gases que nós temos, né, sobre a superfície que nós temos hoje na Terra. Aqui, né? Foi aumentando, e na verdade foi alterando até a própria atmosfera da Terra. E esse acúmulo de vapor de água no céu acabou também irrompendo, né, numa grande chuva. Então, houve grande chuva durante 40 dias e 40 noites sobre a Terra, juntamente com a água que estava saindo debaixo do solo, do chão. E fora isso também, né, com o impacto dos meteoros caindo sobre os oceanos que existiam na Terra, o oceano que existia na Terra na época, porque não caiu só sobre o solo, cairia também sobre os oceanos, e isso geraria um movimento das águas dos oceanos para dentro do grande continente. Né? Essa água invadiria. Então nós temos água sendo invadida do oceano, nós temos água vindo do oceano, temos água vindo do grande abismo, ou seja, das fissuras da Terra, nós temos a água vindo do céu. Então essa quantidade imensa de água acabou cobrindo todo o planeta. Então essa teoria ela é fantástica, embora os evolucionistas não as aceitem, ela é totalmente baseada em evidências, né, que nós encontramos na Terra, no Sol. Quais foram as consequências para a Terra depois que o dilúvio passou? Então, houve uma inclinação do eixo de rotação, por isso surgiram as estações do ano após o dilúvio. A gente vê ali que é depois do dilúvio que Deus vai falar assim que agora vai haver frio, vai haver calor sobre a Terra. Então, agora a Terra vai, enquanto a atmosfera, né, a temperatura da Terra antes do dilúvio era uma só, agora não, agora as coisas mudaram, né? Agora a chuva vai continuar caindo, porque agora nós temos uma quantidade maior de gases sobre a superfície da Terra. Isso criou toda uma nova realidade sobre o planeta. Surgiu uma era do gelo, né? A umidade foi retida no estado sólido nos polos, então esse monte de gelo nos polos é a era glacial que vivemos até os dias de hoje, porque ainda há gelo lá. Foram formados os grandes desertos, ou seja, como houve essa grande concentração por causa da mudança de eixo da Terra, houve essa concentração de gelo nos polos, ao mesmo tempo o ar ficou mais seco na faixa do Equador, né? Toda essa região da faixa do Equador aí, que fica entre os trópicos, né? Que nós chamamos dos trópicos, elas são mais quentes, né? Então nós temos regiões boas ali, né? Agradáveis, conforme a gente vai descendo ou subindo os trópicos. Mas no centro nós temos uma região muito mais quente e seca, porque a água ela não é mais distribuída sobre o planeta como era antes. Então, um grande volume de água está ali concentrado nos polos. Nós temos muita água ali. Se essa água toda se derretesse, a Terra também voltaria a se encher de água. Não o planeta inteiro, né? Mas muitas regiões do planeta deixariam de existir, como muitas ilhas, por exemplo. Diminuição da pressão atmosférica de 35% para 21% de oxigênio. Então, o oxigênio diminuiu. Isso explica também
é a diminuição do tamanho dos seres, porque antes do dilúvio os seres eram maiores, havia mais oxigênio, isso exigia um pulmão maior, e o corpo dos animais eram maiores também, insetos eram maiores, animais, por isso que haviam aqueles grandes répteis. Hoje a geologia encontra aí esqueletos de bicho preguiça gigantes, mamutes, né, que eram elefantes gigantes. Então os animais eram maiores e os seres humanos também. Mas depois do dilúvio eles começaram a diminuir de tamanho e começaram não só os animais, como também até as plantas. Diminuição da longevidade da vida. Essa mudança Então nós tínhamos antes do dilúvio um planeta que possibilitava uma vida melhor para os habitantes do planeta. Então hoje nós, né, por conta da própria mudança na natureza, né, os seres humanos diminuíram de tamanho, de quantidade de anos de vida. A gente vê que antes do dilúvio, né, homens ali, Matusalém viveu quase 1000 anos. Depois disso a gente encontra já um Abraão que vive muito menos que isso, não chega a 200 anos de vida. Noé ainda viveu bastante, Matusalém viveu bastante, mas de Abraão a gente já vê que as coisas já começam a diminuir. E por conta disso também, por conta dessas mudanças climáticas, muitos animais foram extintos e plantas também. Então, plantas não existem mais, nós não encontramos aí fósseis de plantas e de animais que não existem mais, né, que desapareceram da Terra. Né? Muitos desapareceram no próprio dilúvio, mas outros também não sobreviveram às mudanças climáticas, ou tiveram que se adaptar. Né? Houve mudanças, então muitos animais, conforme foram nascendo, foram diminuindo de tamanho, não havia mais necessidade de serem gigantes, né? Os que sobreviviam melhor eram aqueles que eram menores, os maiores não conseguiram viver com essa quantidade tão baixa de oxigênio no planeta. E por isso se explica o desaparecimento dos grandes répteis, né? Que certamente entraram na Arca. Por que não existem até hoje? Então nós temos ainda grandes répteis hoje, mas não são grandes como eram os do passado. Diminuíram de tamanho e outros desapareceram. Então essas mudanças todas no planeta são verificáveis até os dias de hoje, e a Terra ainda sofre as consequências disso até os dias de hoje. Na verdade, o dilúvio, né, isso para num outro vídeo, né, explicaria até, prepararia a própria Terra, o próprio planeta para a catástrofe final. Porque nós teremos, né, Deus prometeu depois do dilúvio que jamais destruiria a Terra novamente com o dilúvio. Ele colocou inclusive um arco no céu, né, surgiu um arco ali, o arco da aliança no céu, o arco-íris, para garantir isso, né, uma aliança que foi feita ali com Noé e com toda a humanidade, inclusive com os animais. Mas Deus, embora tenha prometido que não vai destruir mais a terra com água, mas ele vai destruir com fogo. Então, gente, o dilúvio ele é surpreendente. A gente podia falar muitas coisas aqui a respeito do dilúvio, mas nós temos uma grande lição para tirar disso aqui. Né? O dilúvio veio porque a terra se corrompeu. E hoje, o mundo de hoje, ele não é tão diferente assim do tempo do dilúvio. Né? Jesus ele falou que assim como foi nos dias do dilúvio, assim também seria na época da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem vem justamente porque a terra se tornou como nos dias do dilúvio, uma corrupção terrível. Né? O homem foi se degradando cada vez mais, a chegar num ponto que não havia mais solução para ele. Então, a mesma coisa vai acontecer nos nossos dias, já está acontecendo, a situação do mundo, do planeta, é pior a cada dia que passa. Então nós temos aí um Deus que se aproxima, nós já podemos escutar os passos de um Deus que se aproxima. Agora, assim como Noé foi chamado para alertar o mundo da sua época da destruição, a Igreja de Deus nos últimos dias foi chamada também para ser o Noé dos últimos dias. Nós somos o Noé dos últimos dias. Nós temos a missão de levar a última mensagem de advertência à humanidade sofredora, a humanidade que anda aí indo de mal a pior. É meu trabalho e seu trabalho. Nós temos que alertar a humanidade para entrar na grande arca. Que arca é essa? A grande arca de Deus é o próprio Jesus Cristo. Aqueles que aceitarem Jesus serão protegidos da hecatombe final e poderão reinar com Cristo, né, com Deus, na nova terra, porque a terra vai ser renovada. Assim como uma renovação de terra nos dias de Noé, haverá uma renovação definitiva da terra depois da grande destruição, quando ela for totalmente purificada pelo fogo.
Que Deus abençoe você e prepare a mim e você para essa grande missão. Até o próximo vídeo. Tchau.